todas, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa da Câmara de Mediação Familiar da Defensoria Pública e hoje é um dia dedicado a vocês que estão aqui, assistidos, usuários da Defensoria Pública, em que nós estamos nos propondo a oferecer durante um tempo aí de 1h40, 1h30, todas as informações que vocês necessitam para tomar as decisões da vida de vocês. Então agora nesses primeiros instantes, eu vou contar para vocês mais ou menos como costuma funcionar esse nosso atendimento aqui. Bem, a defensora Patrícia vai trazer o conteúdo que é a base da decisão de vocês, que a maioria de vocês vai logo após este encontro coletivo aqui, sair e ir para uma sala juntamente com uma equipe de mediação e assim compor aquilo que é bom e possível para a família de vocês. E o conteúdo que hoje nós vamos trabalhar aqui vai ser: trabalharemos sobre a convivência com os filhos, o que diz a lei, o que não diz a lei. Falaremos sobre guarda dos filhos, quais os tipos de guarda. Falaremos sobre a pensão alimentícia, de que forma se faz uma avaliação de como saber quanto é o valor que cada um dos pais investe no sustento dos filhos. E, por fim, falaremos também sobre partilha de bens. Hoje, como nós estamos neste espaço aqui, com muitas pessoas e certamente todos muito interessados em trazer aqui as suas questões, vai ser bem bom se a gente consiga aqui, todos vamos ter um espaço para pergunta, e nesse espaço para pergunta, trazermos as nossas questões de uma forma bastante objetiva. Por que isso? Porque assim nós conseguiremos ao máximo aproveitar as informações que a defensora Patrícia vai trazer e otimizar o nosso tempo. Nós sabemos que todos aqui certamente estão abrindo mão de alguma atividade e é importante que a gente valorize essa disponibilidade de vocês. Então a nossa intenção é que por volta das 16h15, certo? Nós passemos então para essa próxima etapa do atendimento, que é a sessão de vocês, que vai ser uma pré-mediação, ou vai ser uma mediação, ou vai ser uma conciliação. Isso tudo depende das decisões que vocês precisam tomar. Então, nós vamos fazer todo o possível para observar todo este horário. Uma turma de vocês aqui está agendado para este primeiro horário, que é em torno de 16h15, e uma segunda turma está agendada para 17h30. Então, esta primeira turma, quando for passar lá para o seu próximo atendimento, antes nós preparamos para vocês ali um pequeno agrado. Então, na saída daqui, deste encontro, desta sala, vocês têm um cafezinho, uma aguinha, uma bolachinha, que estamos oferecendo para que vocês vão para a próxima etapa com o estômago um pouquinho recheado, certo? Para os demais que estarão na segunda leva, na segunda turma das 17h30, nós convidamos para estar aqui conosco, porque nós continuaremos aqui e faremos outros movimentos dentro dessa nossa proposta, que é os conflitos em família. Então agora eu convido a defensora Patrícia aqui para assumir. Famosíssima Patrícia. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Mais uma oficina das famílias. É uma alegria hoje poder contar com as escolas de mediação, mas principalmente com os nossos assistidos. Quero dar um abraço afetuoso aos colegas do CONDEG que hoje participam dessa oficina. Vieram defensores públicos de cada estado do nosso Brasil para também acompanhar o trabalho que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul faz com as pessoas que vêm buscar defensoria na construção dessa nova caminhada depois do rompimento da conjugalidade. Então, se sintam todos acolhidos e bem-vindos. Para nós da Defensoria, é muito importante que vocês se sintam parte desse trabalho e que juntos a gente possa construir uma nova etapa. Não é porque estamos passando pelo movimento da separação que a família vai desaparecer. Muito pelo contrário. Nós vamos trabalhar alguns temas e uma questão bem importante que eu acredito que a gente possa olhar antes de tudo isso é que a gente possa olhar para esse
essa família, né? A família de vocês, ela é composta por 4 subsistemas. O subsistema conjugal, que é o vínculo de casal, ele pode não existir mais, ou talvez nunca ter existido. Mas, mesmo que ele não tenha existido, o que vai dar apoio a vocês é esse subsistema que permanece, que é o parental, o fraternal e o filial. Então, o divórcio ou a separação não extingue a família. Isso é fundamental que vocês possam, desde já, se perceber. O subsistema parental é esse diálogo trazido por esse ex-casal, que, conforme o tempo foi passando, conseguiram acomodar os sentimentos que não estavam tão bons, toda a raiva que tinha vindo, e aos pouquinhos eles conseguiram pensar nos filhos. Então, o convite que eu faço para vocês agora é que tirem a roupa de ex-marido e ex-mulher e fiquem com a roupa de pai e mãe. Essa é a roupa que faz com que a gente consiga construir algo de bom para os filhos. Tá bem assim? O subsistema fraternal é o apoio entre os irmãos. Então, se alguém veio aqui pensando, tu fica com um filho, eu fico com outro para não pagar pensão, vamos pensar melhor isso? As crianças, os irmãos gostam de estar juntos. E eles têm um subsistema que funciona muito bem. Então, o convite é para que essas crianças possam ficar juntas, sim. E no diálogo que teremos depois dessa oficina, a gente vai construir o que fica bom em termos de pensão alimentícia. E o subsistema filial é aquele relacionamento do pai com o filho e da mãe com o filho. E é importante que eles tenham essa preservação desse contato tão íntimo com o pai como com a mãe. O estabelecimento dessas trocas faz com que a família possa estar unida nesse sistema familiar inteirinho. Todas as crianças e adolescentes, diz a nossa lei, têm o direito de conviver tanto com o pai como com a mãe. E nesse momento eu peço com muito amor aquilo que vocês já viveram, que acolham as histórias que vocês criaram, a escolha que vocês fizeram a respeito do papai e da mamãe dos filhos de vocês. Se eu disser para vocês que os filhos de vocês são 50% pai e 50% mãe até a adolescência, vocês conseguem acreditar que é assim mesmo? E que só depois eles vão para a fase adulta e vão ter a individualização deles próprios? Conseguem entender? Se uma metade de mim está brigada com a outra, metade de mim não presta. A minha estima cai e essas crianças, esses adolescentes não conseguirão passar incólumes, ou seja, alguma coisinha vai ficar. E o nosso objetivo enquanto defensoria é que vocês possam olhar, e nós juntos olhando para o cuidado com as crianças. Os adultos, gente, vão se virando, né? Conforme o tempo for passando, as abóboras vão se acomodando e num primeiro momento a gente fica com muita tristeza porque o plano que a gente tinha não deu certo. Há uma frustração porque o relacionamento não saiu como a gente gostaria, mas existe uma equipe que forma essa família, que é a equipe desse pai, dessa mãe com essas crianças, com esse grande objetivo que é a construção daqui para frente. Então, vamos olhar daqui para frente como que a gente pode construir isso. E para tomar boas escolhas, eu vou dizer para vocês que o direito, né, aqui na defensoria, tem leis para várias coisas, mas algumas coisas não tem lei. Quando eu não tiver lei, e aí vocês vão me fazer perguntas daqui a pouquinho, eu vou responder, não temos lei, mas vamos nos socorrer de princípios que o direito utiliza. Que princípios são esses? Primeiro, da colaboração. Depois, da boa-fé. E depois, da ética pessoal. Então, nós vamos no direito das famílias nos envolver com esses 3 princípios em muitas das questões que disserem respeito à convivência ou que disserem respeito à guarda. Mas, cada um de nós juntos, aos poucos, vamos trazendo as respostas e vocês vão encontrar em vocês respostas que nem sabiam que existiam. É para isso que serve a pré-mediação de agora e daqui a pouquinho mais a mediação. Vocês me ouvem sem o microfone? Aqui sim. Vamos usar, só para poder captar. Então, a nossa lei diz o seguinte. Não tá.
Pode seguir, doutor. Existe na nossa organização da nossa legislação uma preservação do direito a que todos os filhos se sintam pertencentes à família da mãe e do pai. Não só o direito de estar com a mãe e com o pai, mas também o direito de estar com os avós, com os primos, com os tios. Isso faz com que a criança e o adolescente estejam participando ativamente e se identificando, criando a sua própria identificação para esta família que está por ela a acolher. Então, o objetivo que a Defensoria Pública quer com essa oficina é que vocês possam pensar: se escolhi este pai, se escolhi esta mãe, e é uma escolha que foi feita lá atrás, há coisas que eu não posso modificar. Mas, com muito amor, aquilo tudo que foi vivido foi dessa união que vieram estes filhos. Senão seria o filho da vizinha, que nem eu costumo dizer. E ninguém quer trocar de filho. Cada um aqui gosta e quer o seu filho consigo. Então, vamos olhar para essa criança entendendo que ela é a metade pai e a metade mãe. Então, não falar mal da minha metade é muito importante. Tá? Então, a importância de tudo isso é compreender que esse sistema ele só vai funcionar se vocês estiverem conscientes de que tudo aquilo que vocês falam as crianças vão captar. E aquilo que vocês não dizem, elas vão sentir. Então, ficar pensando: puxa vida, eu não queria ter casado com aquela mulher, mas olha o escândalo que ela faz, cada vez que ela me liga é um horror. Então, assim, vamos conversar sobre isso hoje, quando a gente sair da oficina. Aquilo que não tá bom, aquilo que incomodou vocês, a gente trabalha aqui, para que as crianças não precisem escutar ou ver vocês tristes. Se vocês estiverem tristes, elas vão perceber. Então, quando o pai e a mãe conseguem o mínimo de diálogo, elas também conseguem se cuidar. E vocês vão percebendo que não existe na lei nada prontinho. Então, a lei, quando fala do direito à convivência, ela não diz que a criança tem que ir às 7 horas da manhã de sábado e voltar às 20 horas da noite de domingo. Ela não explica que tem que ser de 15 em 15 dias. Isso a gente criou, porque em regra se trabalhava no final de semana. Mas se o convívio para vocês for melhor, que fique durante a semana, tá tudo bem. Então, o direito de conviver, ele é garantido e, salvo raríssimas exceções, é que ele não vai acontecer. Quando que não pode acontecer o convívio? Quando a criança está exposta a risco de vida ou risco à saúde. Então, casos como crianças sendo levadas para bares, onde tem consumo de drogas, onde existe um risco para ela. Então, isso é uma coisa que nós precisamos conversar logo na sequência, no atendimento individual de você. Então, é a nossa obrigação maior cuidar para atentar sobre isso. Então, percebam que aqui são os filhos de vocês e quanta história nós temos para cá. Isso faz com que cada pai e mãe esteja no seu lugar, né? O filho no lugar de filho e vocês responsáveis por eles. Depois de vocês vêm os avós, vêm os bisavós. Olha quanta família veio antes dos filhinhos de vocês. Eles precisam sentir todo esse apoio, toda essa força desse lugar onde eles estão. Então, deixem os filhinhos de vocês no lugar de filhos. Não peçam para eles tomarem decisão sobre com quem eles vão ficar. Isso é uma decisão de adulto, gente. Se a gente disser para eles que eles têm que sair desse lugar, decide você com quem você quer ficar. Não vai dar certo, porque eles vão ir para o lugar do pai ou vão ir para o lugar da mãe. E isso vai causar uma desordem nessa família. Os adultos vão dar valor àquilo que os filhos dizem e sentem. Mas quem precisa tomar decisão são os pais. Combinado? Vocês conversando e dialogando vão dar valor àquilo que vocês sabem que existe de afinidade entre pais e filhos, entre mães e filhos, mas vocês é quem tomam a decisão. Então, do 0 aos 18 anos, a decisão é dos pais. Combinado? Aqui vocês vão trabalhar isso junto com os mediadores na sequência, para que vocês vão tomando as decisões. Vocês conhecem os filhos, vocês sabem as inclinações deles, o que eles gostam, com quem que eles se sentem à vontade. Mas não deixem essa decisão para eles. A decisão é de vocês. Tá bem? Até aqui tudo tranquilo? Sim. Vou dar um passinho a mais, tá? Quando a gente está
nesse lugar, né, de cuidado com as crianças, é natural que a gente observe a chegada de novas pessoas na vida deles. Vocês são jovens, vão refazer as relações e os seres humanos fazem trocas. Neste momento, entram padrastos e madrastas para a vida das crianças. E isso é importante que vocês saibam que a primeira família, aquela que veio antes, tem o seu lugar. E a segunda família terá o seu lugar também. E não haverá conflito quando a segunda família respeitar o que a primeira família já viveu. Então, vir para a mediação sozinhos, entre o pai e a mãe, ou conversar sobre questões de alimentos e de guarda entre pai e mãe. Embora o padrasto e a madrasta sejam pessoas que terão influência, sim, na educação dos filhos, pela convivência que a família terá, eles não devem tomar decisões pelo pai e pela mãe. Isso seria ferir por dentro uma relação já existente de pai e mãe. Então, para que não dê conflito, é importante que o pai e a mãe determinem as questões relativamente ao cuidado, educação e criação dos filhos e deixem que os padrastos e madrastas fiquem no lugar deles, como cuidadores, como segundos pais. Isso está fazendo sentido para vocês? Não haver interferência do padrasto e da madrasta na relação pai e mãe. Para quê? Para que os filhos entendam que cada um na família tem o seu lugar. Tá bem assim? Mais adiante a gente pode ir retomando. Andando um pouquinho mais, nós vamos perceber que os relacionamentos humanos são feitos dessas trocas e que quando há o término do relacionamento, quem quer ficar na relação é que muitas vezes se sente abandonado ou abandonada. Mas aqui vai uma dica. Não existe abandono de lar. As novelas atrapalham o meu trabalho. Não há abandono de lar no sentido de que quem sai de casa perde direito. Quem sai de casa não perde direito à guarda, não perde direito à partilha de bens. Se eu não estou me sentindo confortável, se eu não me sinto amado ou amada, eu não estou feliz onde estou, eu tenho todo o direito de pegar os meus mijados e sair de casa. E depois eu vou resolver na defensoria as questões de guarda, de alimentos e de convívio. Combinado? Essa história do abandono de lar surgiu há um tempo atrás e é mais ou menos um folclore hoje em dia, como o velho do saco e agora o velho do rio, tá? Então é importante que a gente se dê conta de que a gente precisa vir na defensoria. Como é que é? O velho do rio eu não conhecia. Pois é da tal da novela que tá rolando, né? Eu não, é novela. Ah, melhor para ti, né? Melhor. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa informação. De que, na dúvida, vamos no lugar certo, vamos se informar na defensoria, onde a gente pode dar essas informações. Se vocês forem na delegacia de polícia, ainda vai ter lá o tal do BO para abandono de lar, porque eu não consegui ainda entender. Mas aquilo não tem valor jurídico para as questões relativas ao direito das famílias, porque ninguém nasceu colado a ninguém. Se eu não estou feliz, eu posso sair desse relacionamento e depois resolver essas questões de guarda, alimentos e convívio. Não deixem a situação chegar num limite insustentável, né? Porque aí a gente já passa para as questões de violência moral, né? Violência física, violência psicológica, e isso não é bom. Não é bom para vocês, não é bom para as crianças. Então eu peço que vocês se sentirem que não está bacana, vamos fazer uma fala lá com a defensoria e a gente consegue reorganizar essa situação. Tá bem assim? Então, o cuidado para não pensarem nesses mitos, né? Então, o mito do abandono do lar, já espero ter desconstruído com vocês. Agora nós vamos focar muito no direito mesmo da convivência. Percebam que a lei não diz se a convivência vai acontecer de manhã, de tarde ou de noite, se quem está amamentando tem que deixar o bebê ir ou não, ou se não é a hora do bebê ir enquanto está amamentando, a lei nada diz. Quando a lei nada diz sobre a época de se iniciar o convívio, a gente usa o nosso bom senso, a nossa colaboração, a nossa boa-fé. A mãe, em regra, vai ter esse contato maior com o bebê desde a barriga. Mas o pai,
assim que puder, ele já deve começar a conviver. Então, quando a criança nasce, para ele, acontece sim uma aproximação mais devagar do que para a mulher. E vocês, mães e pais, juntos vão construir qual é o melhor caminho. Às vezes é 1 horinha, às vezes é meia horinha, o intervalo da mamada, ou leva uma mamadeira. Então, nós vamos, quem estiver passando por essa situação agora, na saída aqui a gente vai conversar para ajustar como que vai fazer esse convívio. Para que desde sempre a criança possa ouvir a voz do pai, sentir o jeito do pai, o cheiro do pai, tá bem assim? Então, a importância do masculino e do feminino na criação dessas crianças. Sobre convivência, gente. Alguma pergunta? Bem tranquilos. A Aline vai nos ajudar, tá? Se quiser pode levantar a mão e a gente verifica se precisa do microfone. Enquanto eles lembram, eu vou trazer uma fala. Quando o adulto não quer conviver, se a criança estiver prontinha em casa esperando e o adulto não aparece para o convívio, o que a lei faz? Vocês sabem? Então, de novo, a criança está com a malinha, né, vai passar o fim de semana na casa do outro pai ou mãe, que era o dia de vir buscar, e esse pai ou mãe não aparece. O que a lei diz? A lei não diz. Nós aí vamos nos socorrer daqueles princípios da colaboração, da nossa ética pessoal, e vamos tentar ver o que aconteceu para que a criança não se frustre. Conforme o tempo for passando, vocês vão vendo que esses combinados precisam estar muito claros para que não se crie expectativa na criança. Tá? Então, vamos entender o que está acontecendo com esse adulto que não pôde ir. De repente ele atrasou, foi o trânsito, alguma coisa que aconteceu. O fato é, a criança não vai gostar de esperar e vai haver um choro, um não entender, e os adultos vão precisar conversar sobre isso, e agora é um bom lugar. Então, a dinâmica da família é que vai determinando o momento dessas abordagens. Pois não? Quando a madrasta toda hora interferir, ela não tem nenhum ano para o pai da criança. São 2 crianças, ela não tem nenhum ano. E toda hora ela tem que interferir. Pega a criança de 10 anos e uma de 9. Ela pega a criança, leva para o quarto, conversa com a criança e pede, olha, quando tu quiser dormir aqui, tu pode dormir aqui. Sabe? Interferindo toda hora. A minha filha não está gostando. Me relatou e ela disse, olha, mãe, eu não conheço ela, estou conhecendo a pessoa, eu não vou dormir na casa da pessoa. Minha filha relatou. Ela não quer muito, porque no momento que ela vai dar com o pai, justamente só ela e o pai, tem a convivência da madrasta com a família da madrasta. Quando é assim, gente, é muito bom a gente poder conversar com esse pai, e a mediação é o melhor momento agora, né? Se tu já está inscrita e o papai está por aqui... Não, o papai não está. Não está. Então, a gente vai agendar com ele para você poder trazer essa informação do desconforto que a filha levou. O que acontece? Nós precisamos dar valor a isso e compreender que as relações humanas vão acontecer, mas no seu tempo. Né? Talvez essa criança precise estar um pouco mais com o pai e vocês, enquanto pai e mãe, vão buscar um meio termo. A interferência dela atrapalha, porque a minha filha é o momento da minha filha com ele. Ele tem um domingo no mês, um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um domingo não. Conforme a mediação a gente tinha combinado, e aos pouquinhos ia começar a convivência maior. Isso foi determinado, tudo certinho, bonitinho. Só que a madrasta começou a querer conviver de outra maneira, forçar. Não é assim que funciona, as coisas têm que ser. Entendo. Então, a importância do papel da madrasta e do padrasto nessas relações. E Aline, se tu topares, mãe, como é que é o teu nome? Letícia. Letícia, tu já passasse pela constelação? Só mediação. A mediação, tá. Então, seria bem legal, nós temos esse serviço, acho que não foi falado no início, né, Aline? Nós temos um trabalho para a gente entender o nosso lugar. Né? Talvez seja um bom momento para a tua família de olhar pela constelação o porquê, né, desse movimento da madrasta. Então, é um serviço que a Defensoria Pública oferece. Acredito que vai ser bem bacana se tu aderir. A Aline vai te passar maiores informações
na saída, para que a gente possa agendar contigo um atendimento com a consteladora e juntos, depois, na próxima sessão com o pai, trazer esse desconforto. Olha, eu gostaria que num primeiro momento fosse apenas com a nossa filha, né? E vamos ver o que vem dele. Ele precisa participar disso e também trazer a versão dele. Eu conversei com ele, ele, né? Mas a minha filha já não quis ir, aí é uma briga, né? Ela no domingo para ela ir é uma briga, eu não posso forçar, porque eu também não posso forçar uma criança a ir. Sim. Quando a criança não quer ir, gente, levar na marra e na força não é legal. Tá? Então a gente precisa entender da criança o que está acontecendo, o porquê dela não querer ir, e é por essa razão que a gente pode resolvendo com vocês adultos, e a interferência da madrasta e do padrasto também pode ser um assunto para mediação. Então a mediação, aqui temos a prof mediadora que já está assim, né? A Ana trazendo que às vezes o diálogo com a madrasta, na primeira, segunda sessão, o pai e a mãe, e depois a gente traz a madrasta para a sessão de mediação, para ela entender que ela tem o seu lugar, que nós queremos que ela participe, que ela é uma segunda mãe e cuidadora, né, dessas crianças e, portanto, faz parte. Mas primeiro o pai e a mãe, né, tomando as decisões e organizando o que é bom. Então, é bem importante que cada um fique no seu lugar, por isso essa questão da interferência eu trouxe antes. Mas vamos debater mais isso na sessão de mediação e trazendo os desconfortos. Então, tanto quando a criança não está querendo ir, quando o adulto não vem, nós não temos lei, gente. Nós vamos resolver pelos princípios, tá? Da boa-fé, da colaboração, do entendimento. Porque se vocês forem no juiz, o juiz vai dizer, tal dia e tal horário, como é que vai acontecer? Se virem. Se madrasta vai falar, se padrasto vai berrar, o que vai acontecer? Porque não temos como. Então, aqui pela mediação, a gente vai aos pouquinhos acomodando essa dinâmica. Tudo bem até aqui? É que, na verdade, eu não conheço ela, né? Você está querendo... Não, e esse é o pior. ela está podendo trazer informações porque eu não conheço ela. Isso, ela está me dizendo, eu preciso ter clareza. Eu preciso saber com quem é minha filha. Quem é minha filha daí? A minha filha não quer ir, eu não conheço a pessoa. Qual é a necessidade dessa mãe? Da mãe, né? Eu posso colocar uma observação? No meu caso, vai fazer 35 anos esse mês e o meu marido tem 24. A ex-mulher dele, ela tem a minha idade. Ele gosta de mulheres mais velhas. E eles têm uma filha e quem precisa intervir e fazer toda a negociação sou eu, pela questão da idade e da maturidade dele e pela minha maturidade. O que não é fácil, porque eles tiveram uma relação bastante desgastante que machucou ambos. E eles negam se conversar, negam ter contato e diálogo. E eu, como madrasta, preciso fazer todo esse meio de campo para ele poder ter contato com a filha. Então, às vezes, eu vou te dizer, é melhor a gente negociar com a madrasta do que viver em guerra com o pai da criança. Mas eu não vivo com mais. Sim, claro. Eu não vivo em guerra com ele. A minha convivência com ele é boa. Porém, ela está se interferindo sem eu menos conhecer, entendeu? A gente não conhece. Eu não Mas ele vai na posição do pai também, né? Isso, e daí o que acontece? Aí tu fica assim, como é que eu vou largar minha filha minha? A minha filha vai. Como é que eu vou largar minha filha, né? Se uma pessoa que eu não conheço. Então já deu abertura, um caso, para conhecer essa pessoa? Não, porque ele separou de mim. Ele separou de mim e já começou um novo relacionamento com ela. Nada. Entendeu? Aí cada um foi pro seu lado. A gente voltou a se falar, quando a gente voltou a se falar. Comunico tudo pra ele que acontece, eu comunico, ele pega as crianças, a avó materna, a paterna tem confiança com as crianças, tudo certo. Sim, seria Só que interessante. ela não conseguiu. Aí, uma hora eu conheci tua mãe. Seria interessante tu ter um bom convívio com essa madrasta para poder, porque às vezes pode ser uma pessoa maravilhosa para tua filha, uma pessoa que vai ser a tua segunda visão. Então, às vezes é só uma questão de diálogo. De repente, tu não precisa ter diálogo com esse pai, mas sim com essa madrasta e ver a intenção dela. Porque às vezes a oportunidade está aí para alguém ter mais carinho com teu filho e mais amor, né? E isso é o que mais conta. Isso. Então, o bom da oficina é essa troca. Aqui nós temos pessoas que fazem papel de madrasta, de mãe, de padrasto e pai, para que vocês percebam o diálogo é fundamental. Então, na próxima sessão que tu tiveres, vamos trazer essa fala para o pai
e quem sabe a gente traz a madrasta e seja um bom momento Porque para ela, conhecer. ela tinha pedido pra, eu vou lá falar com o juiz, tá, mas como é que tu vai falar com o juiz? É ela, E ele, no meu caso, ele fez uma procuração. Sim, então vamos fazer isso na próxima sessão. Pessoal, mais alguma perguntinha sobre convivência? Então vocês viram que a lei não deu idade, não deu horário, isso tudo é construído na sessão de vocês, de mediação. Combinado? Aline, podemos mudar o assunto? Vamos para a guarda? Vocês receberam uma pastinha, um papel, caneta, se vocês quiserem anotar? Gente, assim, ó, quando a gente fala em guarda, a primeira coisa que vem na cabeça é guardar, é cuidar. Então, todo pai, toda mãe, basta estar na certidão de nascimento para que seja guardião. Eu não preciso que pai e mãe tenham os papéis de guarda. Quem é que tem que ter os papéis de guarda? A avó, que não é mãe, a tia, que não é a mãe, ou alguém que for cuidar da criança e que não é pai e mãe. Mas o conselho tutelar pede os papéis, a escola pede os papéis, então eu dou os papéis. Não se preocupe, a gente dá os papéis das guardas. Mas estar na certidão já seria o suficiente. Por quê? Diz a nossa lei que do 0 aos 18 anos, toda criança e adolescente recebe dos pais um poder gigantesco que eles têm, que se chama poder familiar. Então, o pai e a mãe têm esse poder familiar, que é o conjunto de direitos e deveres com relação às crianças. E a guarda é um pedacinho do poder familiar, que diz respeito ao cuidado diário. Quem leva, quem busca, o que vai comer, que horas vai dormir. Então, quando a gente fala em guarda, não se preocupem. Todos são guardiões. Não precisava nem ter lei que dissesse que tendo filho a gente tem que cuidar. Mas, enfim, acontece que muitas pessoas fazem filhos e não se ocupam dessa função. Então, vem a lei e diz, pais e filhos precisam ter um regramento para que primeiro os pais cuidem dos filhos e outro regramento para que quando fiquem os pais velhos a partir dos 60, os filhos cuidem dos pais. E isso é o Estatuto do Idoso. Então, tivemos que ter um regramento para quando são crianças e um regramento para quando os pais viram idosos. Por quê? Porque naturalmente a gente deixa de fazer essas questões. Estão entendendo? Então, o que essa lei da guarda trouxe no Brasil? 2 tipos de guarda. Existe a guarda unilateral e existe a guarda compartilhada. No Brasil hoje, a regra geral é que a guarda seja compartilhada. O que é essa tal dessa guarda compartilhada? Tomada de decisão conjunta. Anotem aí. Guarda compartilhada é igual tomada de decisão conjunta. Guarda compartilhada não é criança pipoca. 15 dias com um, 15 dias com outro. 7 dias com um, 7 dias com outro. Isso não está na lei. É proibido? Não. Mas depende da dinâmica da família. Por exemplo, há situações que o pai e a mãe trabalham em hospital fazendo plantão. E eles precisam, cada um tem lá seu turno, precisam que um fique 2 dias e o outro fique 2 dias com a criança. Então é isso que vai funcionar para essa família. Então nós vamos ver que para eles a forma de convivência e de guarda possa ser assim. A criança ter uma casa de referência onde ela fica mais tempo é o que a psicologia nos orienta. Então, quando a gente que é do direito não sabe o que é melhor para os filhos, a gente vai na psicologia, a psicologia nos diz, é bom que eles tenham uma casa onde eles fiquem mais tempo. E que o convívio com o pai ou com a mãe, que não está todo o tempo junto, seja o melhor e mais com qualidade possível. Mas vocês é que vão definir como é que é esse convívio. O importante é que vocês entendam que guarda compartilhada é igual tomada de decisão conjunta. Que tipo? Que escola vamos colocar? Que médico vamos levar? Vai fazer uma atividade extracurricular ou não? Está precisando de um tratamento odontológico ou está precisando de uma terapia? Vamos conversar sobre isso.
Vamos ver que vamos mudar para uma escola pública ou vamos ficar numa escola particular ou o que vamos fazer no próximo semestre. Então, quando o pai e a mãe juntos tomam decisões sobre a vida dos filhos, isso é guarda compartilhada. Agora, se na família de vocês sempre um tomou a frente, tipo, sempre fui eu que decidi que escola ia ir, onde é que ia ir, que médico ia levar, não importa o horário, sempre fui eu que decidi e funciona, isso é guarda unilateral. E tá tudo bem. Não há perda de direito para pai ou para mãe se não estiver tomando essas decisões, porque aquele que toma a decisão precisa sim contar para o outro o que está fazendo. E inclusive esse outro que não está com a guarda tem o dever de ir nas escolas, de acompanhar a reunião escolar, de acompanhar as consultas médicas, porque está lá na certidão. Eu não preciso ter o papel de guarda para ir na reunião da escola. Eu não preciso ter o papel de guarda para ir no médico e levar as crianças. Entenderam? Então, quem está tomando a decisão toda hora, a gente chama de guarda unilateral. Mas nem por isso deixa de ser pai ou mãe. Exemplo, bora lá. Digamos que o jovem está com 14 anos e o pai tem a guarda unilateral. O pai deixou a chave do carro meio em cima, dando sopa, e a criaturinha resolveu pegar o carrinho e entrar. E na primeira arrancadinha, derruba o muro do vizinho. Aconteceu ali uma questão, chegou a brigada militar, olhou, viu que era um adolescente que não tinha habilitação. Quem é que vai responder por isso? O pai, que tem a guarda unilateral? Ou os dois? Ou o jovem? Como é que isso se resolve na lei? Alguém tem alguma ideia? Ambos, os pais e a mãe. Ambos, pai e mãe. Não é porque eu tenho a guarda unilateral. Isso. Então, assim, o adolescente, ele vai responder já dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente pela prática de um ato que ele não deveria ter feito. A partir dos 12 anos, ele é responsável pelos atos que a gente chama ato infracional. Não é crime porque ele não tem 18, mas pegar o carro sem habilitação é contra a lei. Então, ele, jovem, vai responder. Mas o muro, para pagar para a vizinha, quem vai pagar? Só o pai ou o pai e a mãe? O pai e a mãe. Depende das condições também, né? Acho que é o pai, acho que nessas horas é o pai. A mãe sempre vai dizer, o carreteiro tu vai ter que pagar uma. Mas o que eu quero dizer é que existe uma responsabilidade civil tanto do pai quanto da mãe, tá? Não é porque tem a guarda que vai ser mais responsável por pagar ou não. É responsabilidade de ambos os pais, a educação, a criação e o desenvolvimento das crianças. Então, não é porque está com a guarda que só um fica responsável legal. Conseguiram entender? O exemplo é para ser prático, tá? Mas é só um exemplo. Até aqui, gente, sobre guarda. Vamos fazer pergunta? Aline. Cadê a Aline? Vai, Marca. Quem quer perguntar sobre guarda? Já tirei o mito da guarda compartilhada, que não existe criança pipoca pela lei, tá? Então, guarda compartilhada não é criança pipoca. Perguntinhas de guarda. Bora? Não é possível que tenha explicado tão bem. A gente vai falar de residência também depois ou não? Já agora. É isso? A Tem residência. questão assim, quando a residência. residência, se não tem uma residência. E a questão quando não tem uma residência fixa em um lugar. Por exemplo, assim, a criança fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, e isso é colocado no papel que a gente disse ali onde o juiz decreta. Como que fica essa questão? O juiz não vai decretar. Aqui, vocês são os pais que vão definir o que querem e o que é bom para os filhos de vocês. Existe uma orientação de que é bom para a criança ter uma casa onde ela fique mais tempo. Uma orientação da psicologia. Mas se vocês preferem que a criança fique 15 dias com um, 15 dias com outro, e já fazem isso na prática, e tá bom, a gente coloca isso no papel e leva para o juiz homologar. Então, a gente vai explicar que vocês já fazem essa dinâmica, que isso funciona bem e que assim está. Então, a convivência e a alternância de residência acontecerá.
não é assim guarda compartilhada. Vocês podem ter essa residência, 15 dias com um, 15 dias com outro, e ser guarda unilateral. Pode, mas na prática muitas decisões vocês vão ter que acabar tomando. Então, ela conduz para uma guarda compartilhada, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Obrigado. Qual o procedimento quando a criança, no caso jovem, ele tem a guarda unilateral com ambos, o pai ou a mãe? Qual a idade e qual o momento a criança pode escolher entre ficar com um ou outro, considerando a guarda unilateral? E aí, defensoras e defensores, colegas, quando que a criança toma a decisão, ou o jovem? Mas os 18? Exatamente, eles dão a opinião deles. Quem tem adolescente em casa sabe que eles adoram dar opinião sobre tudo e eles vão dizer, eu quero ficar com meu pai, por exemplo. Vocês, entre pai e mãe, vão dialogar. Se é o melhor para eles e vocês chegam nesse acordo, ok, vamos dar valor àquilo que o filho trouxe. E é natural que eles queiram fazer experiências. Eu quero experimentar um pouco na casa do pai, eu quero experimentar um pouco na casa da mãe, eu quero ver onde é que eu tenho mais vantagem nessa história. Lá eu posso fazer mais coisa, aqui eu estou mais reduzido aqui. Tem uma fiscalização do celular, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para levantar, isso aqui está um quartel general, para mim não está bom. Então eles vão querer fazer experiências. E o diálogo entre o pai e a mãe é fundamental. Então, nesse momento, tanto faz o tipo de guarda, se é unilateral ou não. O jovem, ele não vai tomar decisão sozinho. As decisões deles precisam ser acolhidas pelo pai e pela mãe. Se você quer, enquanto mãe, dar valor àquilo que o filho traz e dizer, talvez tu tenha razão, quem sabe tu vais então experimentar o tempo com o pai, tá tudo certo. Tá? Então, é um acordo, um combinado entre pai e mãe de dar valor àquilo que o filho traz. Não que o filho vá decidir. Crianças e adolescentes não têm esse poder de decisão. Lembram do nosso desenho aqui? Sim. Ó, quem é que vai tomar decisão até os 18? Ó, eles são esse pequenininho aqui. Enquanto eles são pequenos e é do 0 aos 18, vocês é que vão tomar decisão. Tá? Dando valor àquilo que eles trazem, sim. Mas vocês é que vão tomar decisão. Tá bem? Obrigada. Mais alguém, gente, sobre guarda? Pois não. E quando a criança não vai com o pai, só que ela não fica de noite. Ok. E o pai fica chateado porque ele não dorme. A gente precisa aos pouquinhos entender para que essa resistência, né? Existe uma coisinha dentro de cada um de nós que se chama apego. Eu tenho um apego, mas um apego ao meu filhinho, à minha filhinha, que eu sei que ele vai lá no pai, mas eu fico assim rezando. Ela vai pedir para vir para casa, ela vai pedir para vir para casa, ela vai pedir para vir para casa. E a criança, por amor, por lealdade à mamãe, ela vem para casa. Então, a mamãe libera para o papai, né? Libera e diz, filho, eu vou estar aqui, eu estou aqui te esperando. Agora a mamãe vai aproveitar, vai fazer o cabelo, a mamãe vai limpar a casa, vai fazer a unha, eu vou me cuidar. Quando tu voltar, eu vou estar pronta te esperando para nós brincar. Então, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas eu também estou falando sério. É importante que a gente perceba a diferença entre devoção aos filhos e apego, né? O apego faz com que a gente dê... Mas sabe quando tu ganha aquele dinheiro, assim, e tu tem que dar, e tu não... Às vezes com o filho a gente faz assim, por causa do apego, né? E tá tudo bem, nós estamos aprendendo. A gente está aprendendo a liberar o filho, liberar a filha para ir até o pai, né? E da mesma forma o pai, isso dentro de uma normalidade, né, gente? Faz parte. Tá? E daí na mediação a gente também trabalha isso e a gente vai aos pouquinhos liberando e a criança vai entendendo que ela é livre, que ela pode amar o papai sem problema nenhum, pode amar a mamãe sem problema nenhum. E assim eles vão conseguindo ficar mais tempo e dormindo melhor. É testando. E se chorar não tem problema.
no meio da Que noite. no nosso fator é que o nosso filho é autista. Então, ele fica muito medo. Tipo, chega 4 horas da tarde, ele já quer voltar para as coisas dele, quer voltar para casa. Bom, esse é um contexto que a gente precisa cuidar. Então, E o pai não aceita. mas aí nós vamos juntos construindo a mediação. Vamos fazer um teste de realidade? A equipe que for tratar com vocês vai propor dias, como fazer, como o pai pode agir, né? E também a constelação. Se vocês aceitarem fazer esse trabalho da constelação, a Aline pode estar contatando com vocês, né, Aline, sobre a constelação para essa família. Bem? Diga, pai. No caso, a minha situação também é assim, quando eu estou de folga no meu serviço, a minha filha ela tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Daí a mãe dela ela sempre fala, que no teu dia de folga ela precisa dormir contigo, não sei o quê. Mas só que a minha filha, ela não imagina que a minha filha ela precisa do peito dela ainda, né? Daí ela sempre diz, que quarta-feira de noite tu tem que estar lá pra ela dormir contigo, pra ele testando, que ela não toma mais não sei o quê, só toma mamar. Mas só que eu falo pra ela, a partir dos 3 anos, né? Daí ela pode até sair e dormir comigo, assim, mas é tudo no seu tempo, sabe? Daí ela quer acelerar as coisas com 2 anos a criança. Não temos lei que diga que isso é acelerar. Cada família tem a sua dinâmica. Você tem as tuas referências, os teus valores. Para você, 3 anos é um marco. Para a família dela pode ser um marco 1 ano. E a lei não diz que a criança vai pernoitar com 3, com 1, com 2 meses. A lei não diz. Então, se para você é mais seguro depois dos 3, vamos trabalhar isso na mediação. Olha, para mim é mais seguro a partir dos 3. Tá bem? Mas não tá na lei isso. Nem quando, nem como, nem que idade. Tá bem? Então você vai conversar com ela sobre isso. Que para ti tu gostaria de esperar até os 3 anos. E aí tu vai pensando, quanto tempo eu ainda preciso para que a minha filha fique comigo e eu possa dar conta? De repente eu preciso mais 2 meses? Ou de repente eu preciso que sejam os 3? No caso, eu tentei decidir com ela essa coisa de por causa que o meu medo é que ela não fique. Daí chega de madrugada, ela começa a chorar e Aí tu vai levar ela lá na mãe de madrugada. Sim. Vai. Seu pai. É assim o negócio. Vai testando. A coisa eu já tentei já, mas só que não deu muito sucesso não. Porque pode ser que aos 3 ela não Não consiga. queria também. Se fechou 3 anos, e aí? Comigo ela fica de tarde, daí ela dorme tranquilamente, daí chega de noite ela já começa a ficar muito elétrica, minha mãe. É o ritmo, né? É a forma como ela acostumou. Mas aos poucos, gente, daí no dia da sessão a gente trabalha isso juntos, tá bom? Pra ver o que fica bem em cada família. Vamos para os alimentos ou alguém tem mais alguma pergunta sobre guarda? Guarda? Não? Alimentos, pensão alimentícia, obrigação alimentar, tudo isso diz respeito, gente, ao sustento dos filhos, tá? Nós vamos aprender juntos agora sobre como que a gente pode pensar nesses alimentos. Enquanto a Aline pode achar dos alimentos aqui para mim, porque vai demorar, nós já vamos conversando. O que a nossa lei diz sobre alimentos? A lei nunca falou que os alimentos são 30%. Já ouviram escutar isso? Né? Porque o meu vizinho foi, porque não sei o que é 30%. Não. A lei só diz o seguinte, aquele pai e aquela mãe precisam sustentar o filho que tiver. O sustento é dos 2. E vai ser de acordo com a necessidade da criança e com a possibilidade do pai e da mãe. Se um dos pais ganha mais do que o outro, diz a lei que vai ter a regrinha da proporção. Aquele que ganha mais, ajuda com um pouquinho mais. Aquele que ganha menos, ajuda com um pouquinho menos. Então, nós vamos construir e entender para que servem os alimentos. Tá? E aí, na telinha já está escrito. Os alimentos servem para comidas, propriamente dito, saúde, educação, lazer, vestuário, água, luz, gás, internet, transporte e extras. 200 pila dá? Não dá pra nenhum desses pontos. Vamos voltar, tá? Para que servem os alimentos?
comida, saúde, educação, lazer, vestuário, água, luz, gás, internet, transporte e extras. Por que eu botei a internet? Porque todo mundo usa, as crianças hoje em dia, desde pequena, usam. É um meio de comunicação. Isso. Então, a escola às vezes faz o trabalhinho, tá? Então, a gente acaba... Como é que a gente vai atender todas essas necessidades? Vamos pensar na mediação. Vocês vão construir. O que acontece? Digamos que no meu exemplo de comida, se vá numa casa R$800, tá? Mas são 4 pessoas. São 4 pessoas, 2 crianças, R$800 por mês de comida. Dividimos isso, vai dar R$200 por pessoa, tá bem? Então, digamos que nesse exemplo, por mês, R$200 de comida. Aí, a gente pensa, tem plano de saúde ou não? Se na empresa onde o pai ou a mãe trabalham tiver plano de saúde, pagar plano de saúde se considera alimentos? Sim. Então, isso, pagando o plano de saúde, isso também é alimentos? Sim. Educação. A escola é pública ou é particular? Se eu pagar a escola particular, isso é alimentos? É. Então, pode ser que para você seja bom pagar a escola particular e o outro fica responsável por outra parte? Pode. Então, lazer. Aqui é mais ou menos, tá? Digamos que no final de semana vai sair, vai dar uma passeadinha, vai ter um picolé, sei lá, aqui é frio, não dá picolé. Qualquer um lanche, né? Digamos que R$40, tá bom? Por mês. Vestuário, cada família sabe como é que faz. Ou é o crediário que paga lá todo mês, ou quando troca a estação que precisa. Chega o verão, as crianças já estão com as bermudinhas já quase calcinha e os chinelos já não cabem mais nos pés. Então tem que ver se é na troca de estação ou se vocês pagam por mês. Vou dar um exemplo que aqui a gente pague de carnê R$80 por mês para roupa, vestuário e calçado, tá? Água, luz, internet e gás. Então, digamos que nessa casa de 4 pessoas, a gente tem uma despesa de R$120 de luz. E a gente divide por 4. Então, vai dar um valor para que a gente mais ou menos tenha uma conta do quanto que é para cada membro da família. A mesma coisa no gás, a mesma coisa na internet. Até aqui estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim. Transporte. A criança paga transporte quando sai, ou é regular isso para ir para a aula, vai acrescentar. Se ela não paga transporte, bom, aí a gente não acrescenta essa soma. E os extras, gente, vão desde um presentinho para o amiguinho até um remedinho eventual. Agora, se for uma medicação de uso contínuo, ela entra lá na comida. Então, cuidado, para as crianças que têm alguma necessidade especial de tomar remédio de uso contínuo, isso tem que entrar lá nas comidas, porque não pode faltar. Então, não é extra, tá? E digamos que nesse meu exemplo, feche ali R$800 gerais de despesa para uma criança. É 400 para o pai e 400 para a mãe. Então, a gente faz essa soma no dia da sessão, que vai ser hoje, para a maioria de quem está aqui, e nós vamos elencar essas despesas mensais, que mais ou menos vocês sabem. Por isso que não é o tal dos 30%. É aquilo que vocês vivem na prática. Se o pai ou a mãe que vai alcançar esse valor tem vínculo empregatício, a gente pede o desconto em folha e vai incidir sobre 13º e férias. A rescisão vocês vão negociar, se vão incidir ou não. Agora, se vínculo não tem, trabalhador autônomo, como muitos de nós, a maioria aqui trabalha às vezes fazendo bico, né? Não tem um vínculo formal, a gente utiliza o critério do salário mínimo nacional para fazer a fixação do valor dos alimentos. Então, entre vocês vão ver qual é o valor que se aproxima da realidade de vocês, que os filhos podem e que os pais podem pagar. Digamos que vocês viram que está muito difícil aquele valor. A gente pode fazer testes. Então, quem sabe no mês a gente experimenta um valor, no outro mês a gente experimenta outro valor, vê como é que tá, deixa provisórios isso, e depois a gente volta na mediação e faz o definitivo para ver como é que ficou. Então, a gente pode ir fazendo testes para ver como é que isso acontece.
Digamos que vocês têm um vale alimentação do trabalho que vocês têm. Se eu entregar esse vale alimentação, isso serve como alimentos? Serve. E aí a gente coloca que o vale alimentação é no valor de tal. E no caso de desemprego, a gente já pode fazer uma previsão também do salário mínimo, como é que fica. Casos em que a gente pensa em alimentos, né? Então vamos pensar no geral. De que idade até que idade que devem ser prestados os alimentos? Desde a barriga, ou seja, desde a gravidez, até os 18. Mas só vai parar nos 18 se o nosso filho ou nossa filha for nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, nem quer nada da vida. Então, esse quando chega aos 18, a gente vai assim, ó, vamos pra vida. Vamos pra vida, e aí a gente tem que fazer um papel para parar de pagar pensão, que isso se chama exoneração de alimentos. Então a gente vem na defensoria para fazer um acordo, um conversado com esses jovens adultos, para que eles parem de receber esse valor. Não pode parar por conta, tem que vir na defensoria para fazer esse papel. Se eu nunca botei o valor dos alimentos num papel e não houver o pagamento por mês, eu não tenho dívida para cobrar. Infelizmente, nossa ética ainda pede os papéis. Então, se eu fiz um combinado de boca e aquilo não funcionou mais, o que eu deixei de receber naquele período, eu não tenho como cobrar por lei. Então, eu preciso, infelizmente, botar nos papel, para que a gente possa ter como cobrar caso não haja o pagamento. Entenderam? Então, aqui a gente faz esses documentos para que fique tudo registradinho. Para quê, gente? Para diminuir o atrito em casa. Não está rolando bem? Defensoria, alô? Preciso uma nova mediação. Não sei o que está acontecendo, a coisa não está fluindo como a gente pensou. Então, é importante que vocês saibam as idades. E até quem prestam os alimentos, né, gente? Os filhos, como eu falei, quando crescerem, quando os pais tiverem 18, quando os pais tiverem 60 e os filhos maiores, pode haver uma inversão de papéis. E haverá pagamento e sustento quando os idosos não têm como se sustentar. Então, digamos que eles não têm benefício previdenciário e estão passando trabalho na velhice, eles podem pedir sustento para os filhos. E aí é bom ter tido bastante filhos para dividir a renda. Porque se eu tive um só ou dois, Vai ficar difícil. diz o meu pai, aquele que tem 10 filhos e teve 10 filhos e conseguiu sustentar os 10 filhos, na velhice os 10 filhos não conseguem sustentar com o pai. Né? Então, a vida ela é de trocas. E aquilo que a gente planta, a gente colhe depois. Então, a importância da presença amorosa de vocês na criação, no cuidado com essas crianças e jovens, para que depois vocês recebam isso na velhice também. Que a vida é... Oi. A respeito da emancipação, como é que é? A partir dos 16, os pais podem combinar de emancipar o filho. E aí aquele poder familiar que existia pela lei, ele desaparece. Então, aos 16, o jovem pode casar. Aos 16, o jovem pode ter um CNPJ, abrir uma empresa. Pode. E aí, a emancipação antecipa a maioridade. É isso que faz. É bom? Não sei. Tem que ver. Né? Porque ele passa a responder também por outras questões. Então, é importante... Também? Como? Criminalmente também? A partir dos 18, a emancipação, ela não atinge isso. É para a parte civil. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu gostaria de saber o seguinte. No meu caso, eu tenho um filho autista severo com retardo mental. E, no caso, se ele fizer 18 anos, com toda a necessidade que ele possui, todas as limitações, a pensão irá se encerrar? Olha que pergunta linda, gente. Se temos um jovem que aos 18 anos tem uma incapacidade severa, vai parar os alimentos aos 18? O que a lei prevê nesse caso? A curatela.
é um instituto onde o pai ou a mãe assumem uma responsabilidade de gerenciar a vida desse jovem e os alimentos serão, sim, necessários enquanto a criança, no caso, o jovem adulto ou adulto precisar. Muito obrigada. Então, não há nenhuma perda de direito, nós precisamos apenas fazer um documento que se chama curatela. Então, a Defensoria providencia esse documento, tu nos procura e a gente estabelece um curador que vai cuidar da vida do filho ou da filha naquilo que ele não puder. Hoje em dia, a curatela é bem restrita. Então, ela pode servir só para a proteção das questões de banco, não pode sacar dinheiro, mas na maioria das vezes é possível se casar. A curatela não impede que a pessoa tenha filhos. Ela não obriga que se faça esterilização. A vida pessoal e a sequência dessa vida não mais é impedida. Antigamente tu interditava, era assim que a gente chamava, e a pessoa não podia ter filhos, levavam para esterilização, não podiam casar. Hoje não. Hoje os atos que a lei diz que ela precisa de representação vão ser de acordo com o laudo médico. O laudo médico é que vai definir o que essa pessoa curatelada pode ou não pode fazer e que proteção que ela precisa do Estado. Muito obrigada, viu? Tá, imagina. Até aqui tá tudo bem? Vamos dar uma andadinha mais rapidinho sobre os alimentos. Quando o pai e a mãe não têm condições de atender todas as necessidades, os avós são chamados para o sustento. Então, os avós são responsáveis pelo sustento dos netos em alguns casos. Se o pai ou a mãe estiver preso, eles vão ser chamados. Se o pai ou a mãe estiver internado para tratamento de drogadição, os avós são acionados. E quando a criança tem necessidades muito maiores do que aquelas que os pais podem suprir, os avós são chamados para colaborar. É horrível para os avós, porque eles já ajudaram, eles já criaram os filhos deles, eles têm as despesas dos médicos, a aposentadoria é pouquinha, muitas vezes é da aposentadoria deles que sustenta toda a casa, mas a lei traz essa obrigação. Então, existem dois direitos grandes, que é o direito da criança e o direito do idoso. Como a gente dá conta? Na mediação. Aí vem as equipes de mediação para a gente chamar o avô e a avó juntos e ver quanto que precisa realmente por mês para que a criança possa ter essas necessidades atendidas. Tá bem? Então, em alguns casos, os avós continuarão sendo responsáveis daí pelos alimentos. Se eu quiser entregar uma cesta de leite, uma caixa de leite e isso ser alimentos, eu posso? Posso. Por acordo, eu posso. Eu só estabeleço quanto que vale essa caixa de leite que eu vou entregar. Então, eu posso entregar uma cesta básica e isso ser considerado alimentos? Posso. Eu só dou um valor para essa cesta básica, porque eu preciso atrelar isso a um valor. Digamos que eu entregue o próprio cartão alimentação, como eu falei antes. Isso é considerado alimentos? É também. Só a gente coloca qual é o valor do cartão alimentação, tá bem? Os alimentos, gente, não dá para abrir mão. Essa história, tu fica com um filho, eu fico com outro e ninguém se paga a pensão. A gente constrói muitas coisas. Mas pela lei a gente não pode abrir mão de um direito da criança e do adolescente. Ou se negociar, porque entre os adultos ficou uma dívida, por exemplo, da casa, um financiamento. Então resolvem que aquele que fica com a casa não vai pagar pensão. Nada disso. Não misturar direito da criança com a questão patrimonial dos adultos. Tá? Alimentos é sagrado e é para os filhos e não tem nada a ver com a dívida dos adultos. Então, cuidar muito isso, porque os alimentos a gente não pode abrir mão, tá? Às vezes é a avó que vai cuidar das crianças. E esse pai e essa mãe seguem com a obrigação de sustentar. Não é a avó que vai sustentar. Eu não posso abrir mão desse direito da criança e do adolescente. Mas eu posso escrever nesse documento na defensoria que por algum tempo o pai ou a mãe não vai alcançar o valor. Eu posso. Um combinado, e aí no dia da mediação de vocês, eu vou estar junto para dar essa orientação jurídica, tá? Para saber
Qual é o limite que o juiz aceita essa homologação ou não? Os alimentos também são mutáveis. O que é isso? E a gente revisa ao longo dos anos. Tudo que for fato novo faz com que os alimentos se modifiquem de valor. Por exemplo, perda do emprego é um fato novo? É. É causa para parar de pagar a pensão? Não. A gente vem para a defensoria, senta e vê o valor adequado para aquele período do desemprego. A vinda do novo filho muda a questão patrimonial e de dinheiro em casa? Muda. Lembra antigamente as avós diziam para nós, onde come um, come três. Não, né? Onde come um, come três, onde come cinco, come 10. Hoje ainda é assim? Não. Onde come um, come um. E olhe lá. Então, a vinda do novo filho vai impactar nos alimentos do primeiro. Isso significa que a gente precisa vir para conversar na defensoria e reorganizar esse valor. Por isso que nas novas uniões que vocês forem fazendo, gente, não se ache que fazer filho segura casamento. Vocês já sabem disso, né? Essa história de que cada novo marido, cada nova mulher, um novo filho, nem sempre vai ser possível. Só se vocês puderem sustentar. Porque se eu já não consigo sustentar o filho que eu tenho, como é que eu vou fazer outro filho? Então, esse planejamento familiar é muito importante. Eu não estou querendo aqui me meter na vida de vocês, pelo amor de Deus. Mas é só uma sugestãozinha, né? De que se vocês não podem cuidar e atender um, como que vão cuidar e atender dois? Né? Então, é bem importante a gente ter esse cuidado para pensar no aumento da família. O filho conseguiu sobreviver, não morreu de fome. Então, cobre-se pelos outros ritos. Mas se eu não tenho nada no meu nome, não tenho emprego, não tenho nome limpo, não tenho carro, eu não vou mais poder cobrar. Então, o quarto e o quinto mês vai ficar uma dívida no ar, eu não tenho como cobrar. Eu só vou conseguir cobrar os 3 últimos meses, porque aí eu tenho o aviso, o alerta, a coisa horrorosa da prisão. E eu vou dizer para vocês, gente, a coisa mais triste do mundo é um filho saber que o pai ou a mãe está preso por dívida de alimentos. Acaba com a criança, porque ela não quer passar por isso. Então, não deixamos chegar nesse instante. Vamos vir para a defensoria, vamos negociar aqui, vamos participar das sessões de mediação, vamos ver como é que a gente faz para botar isso tudo em dia. Não deixem isso acontecer, porque se já estava ruim para pagar antes da prisão, depois da prisão, galera, você vai. São 90 dias em regime fechado, não tem como sair, não vai conseguir emprego fácil. Então, o pedido aqui para vocês é que venham para cá para a gente trabalhar essa questão da mediação. Combinado? Alimentos. Dúvidas? Alimentos. Dúvidas? Não acredito que vocês não me fazem uma pergunta. Eu não posso ter explicado tão bem assim. Explicou super bem. Mais do que se imaginava. Surpreendeu todo mundo. Porque a questão toda é, gente, vocês são aqueles que sabem aonde aperta o dinheiro. Vocês é que sabem o quanto que o filho ou a filha precisa por mês. Só vocês podem definir o valor que é bom e leve para todo mundo, que vai atender as necessidades das crianças e atender as necessidades também de vocês. Então, o convite aqui é para essa consciência maior, para que entre vocês combinem o que fica bom e o que vai ser possível de cumprir. Não adianta fazer uma previsão maior, porque a gente não vai conseguir cumprir. Então, vamos lá. Podem fazer combinados do tipo, quando tiver roupa e calçado, dividimos? Podem. Tem um valor por mês determinado por vocês de repasse para depositar ou para passar no Pix, a gente combina como que vai fazer. E se acontecer alguma questão médica, para a gente ver quando acontecer, também é possível de nós fazermos essa previsão. Mas para isso é preciso esse diálogo. É preciso a confiança e a parceria. Aí eu vou me socorrer lá do princípio da colaboração e da ética pessoal. Combinado? Então, vamos juntos construir a partir de agora, 4 e pouquinho, já tem as sessões de vocês. Ou é às 4h15 ou é às 5h30. Tá bem? E aí eu vou estar indo nas salas para dar orientação jurídica para vocês.
Sobre alimentos, isso? Posso seguir o baile? Vamos falar rapidinho sobre partilha de bens, se alguém aqui for precisar. Bom, quando a gente se separa, é importante saber que a gente ganha umas coisas e perde outras, tá? A gente ganha, então, essa tranquilidade, já que o relacionamento não estava legal. A gente pode ganhar a alegria de acordar e ficar tranquilo, porque eu vou dar conta do que eu tenho para fazer em paz. Mas a questão econômica, ela vai apertar. Então, não esperem que o padrão de vida seja o mesmo. Depois da separação, vai diminuir a renda. Porque se antes as rendas eram somadas, com a separação não acontece isso. Então, os filhos vão sentir o impacto da queda de renda do pai e da mãe. Isso é natural que aconteça, tá? Não confundam essa questão do patrimônio dos pais, ou seja, uma casa, um carro, uma moto, com o direito dos filhos. Os filhos não herdam nada dos pais enquanto os pais estiverem vivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou deixar minha casa para o meu filho. Será? Quando ele fizer 18, ele vai querer o direito dele. E vocês vão ter que sair do lugar. Porque daí o coraçãozinho que estava aqui embaixo, que eu mostrei, ele assume o lugar do adulto, porque agora ele está com 18 e ele vai querer o direito dele. E se for em área verde, o imóvel, eu nem tenho como fazer essa previsão. Porque eu só posso botar no nome de filho, se vocês quiserem, se tiver matrícula o imóvel. Porque se não tem matrícula, eu não consigo fazer. E mais, se tiver matrícula e vocês insistirem em dividir assim, que os filhos fiquem com os bens, vai ter um imposto para pagar, que é de um percentual grande do valor do bem, e a defensoria não pode não cobrar esse imposto, porque não é da defensoria, isso é para o Estado ou para o município. Então, vai ter um imposto para pagar. Por isso que nós orientamos que vocês que são adultos, que construíram o patrimônio de vocês, entre vocês resolvam. Não é porque vocês têm filhos e que um dos dois vai ficar na casa com os filhos, que esse que vai ficar na casa com os filhos tem mais direito à casa. Não, isso é um combinado de vocês. Para a lei, a maioria de vocês aqui não cuidou quando se juntou, porque a festa da junção é tão linda, que acaba que a própria lei escolhe por vocês o regime de bens. A gente, quando pode se unir e se casar, também pode fazer uma escolha sobre o tipo de bens, regime de bens que a gente quer. No Brasil tem regime de separação de bens, ou seja, o que é meu vai ser sempre meu e o que é teu vai ser sempre teu, e não se junta nada. Tem também da comunhão universal, tudo que eu já tinha, tudo que eu terei, tudo que eu for ter enquanto casado, a gente divide. Tem o da comunhão parcial, que a gente divide o que a gente reuniu enquanto estava junto. Tem o da separação obrigatória de bens, que é depois de uma idade eu só posso me casar por aquele regime. Então, antes de fazerem novas uniões, agora vocês venham aqui e nos perguntem o que é melhor para nós, porque senão, quando se separam, acontecem os sustos. Vou dar um exemplo. A maior parte de vocês aqui tem o regime da comunhão parcial. O que diz esse regime? Tudo aquilo que juntamos enquanto estávamos juntos, metade, metade. Não interessa se só um comprou, se só um pagou ou se botou só no nome de um. É dos dois. Mas só eu trabalhei fora, mas só eu comprei, só eu botei na... Azar o teu. Por que não veio na defensoria antes para a gente fazer a previsão do regime de bens? Então, aquele que ficou em casa, ou foi por uma escolha de vocês, ou foi por uma escolha individual, o fato é que tem que dividir. Tá? Então, é metade e metade. Mas, digamos, eu tinha um carro pequenininho quando me juntei. Vendi e agora compramos um carrão. E a gente vai se separar. Como é que fica a parte do carro pequenininho? O carro pequenininho, aquela parte, é só minha. Porque era antes da união. Aquilo que nós juntamos juntos para comprar o carrão, esse sim é meio a meio. Até aqui tudo bem? Agora vou dar o exemplo da casa.
Eu tinha uma casa pequenininha, nós vendemos, aliás, eu vendi, eu comprei primeiro, antes de conhecer ela, e vendemos para comprar uma casa maior, agora que a família aumentou. E agora a gente quer se separar, como é que a gente faz? Então, o dinheiro daquela casa pequenininha é só meu, mas o dinheiro investido para comprarmos juntos outra casa é nosso. Se eu tenho um dinheiro de FGTS que está guardado, tal do FGTS está guardado, aquilo é só de quem trabalhou porque está lá guardado. Agora, se eu usei o dinheiro do FGTS para comprar a casa é nossa e o dinheiro é partilhado. Entenderam? Se eu tiro essa natureza de FGTS, ele se torna dinheiro, é meio a meio. Outra questão. Fizemos financiamento. A gente deu uma entrada, comprou um carrinho e estamos pagando as prestações e de repente a gente se separa. Como é que fica? Cada um tem direito a metade das parcelas pagas, mas vocês não são os donos. Os donos é o banco, né, a construtora, se for um imóvel que vocês compraram financiado. Então, vocês vão trabalhar na mediação para entender o que querem. Vou eu comprar a tua parte das parcelas e seguir pagando o financiamento? Vamos devolver tudo que pagamos, perdemos mesmo tudo isso que já foi pago? Ou nós vamos vender para um terceiro que vai assumir o pagamento e a gente racha as parcelas que já pagamos? Então, isso vocês vão construir na mediação. Tá? É possível. O importante é saber que aquele que assumiu o financiamento lá no banco não vai poder tirar o nome de lá, até que as parcelas lá sejam pagas. Então, a gente faz uma cláusula no nosso acordo, constando que vai ficar a obrigação de transferir para o outro que pagou o bem somente para o nome daquele que continuou pagando. Outro exemplo, digamos que nesse financiamento a mulher ficou responsável pelo pagamento das parcelas e os dois é que assinaram o contrato lá no banco. Então, ela vai pagar sozinha tudo que acontecer, todos os ônus, se for IPTU, se for ou IPVA que tiver que pagar, ela paga, e ao final fica tudo no nome dela. E ele sai dessa obrigação somente quando encerrar o financiamento. Isso ficou claro? Então, eu não posso ir lá na Caixa para trocar o contrato que vocês fizeram na Caixa, porque a Caixa não vai deixar. Ela tem a segurança dela, foi com a renda somada dos dois que ela fez esse contrato. Mas eu posso colocar uma cláusula lá no divórcio, na separação de vocês, que é possível assim. Até aqui tudo bem? Sobre partilha de bens. Perguntas? Nada? Isso serve não só para o casamento, né, gente? É casamento e união estável. A questão de heranças. Heranças para os adultos? Caso um dos que estão se separando recebe uma herança. Se o regime de bens for esse comum, que é o da comunhão parcial, tudo que eu herdar é só meu. Eu não tenho que dividir com a minha esposa ou minha companheira. Agora, se o regime de bens for o da comunhão universal, aquilo que eu receber do passado vai ser dividido no presente. Então, tem que ver o regime, a escolha do regime é importantíssima para isso. Muito boa pergunta. Mais alguém? Aproveite. Nós temos muitos defensores aqui. Se eu disser alguma coisa errada, eles vão me corrigir. Bom, vocês estão se sentindo tranquilos com as informações? Até que era isso que vocês precisavam? Alguém quer saber algo mais que eu não falei aqui? Eu tenho, Pois mas não é sobre partilha e nem bens. No caso assim, olha, se o pai ou a mãe, eles possuem uma questão de guarda unilateral
e existe uma mudança, por exemplo, de residência ou país, aquela pessoa que não tem a guarda unilateral tem algum direito? Olha que linda pergunta. Segunda. Gente, nós não temos como fazer todas as previsões da vida. Se eu precisar me mudar de estado ou de país, nós vamos conversar sobre isso com esse pai ou com essa mãe. E não é porque eu tenho a guarda unilateral que eu vou poder sair à la louca do país sem nenhuma restrição. Não. Para os filhos morarem fora do país, o pai ou a mãe que fica precisa autorizar. Então, quando a gente se dá conta de que é necessária a comunicação, a gente vem para a defensoria e faz ajustes. Talvez a gente precise melhorar a época da convivência e como que isso vai acontecer. Então, quem sabe vai ser uma vez por ano, quem sabe vão ser nos feriados mais estendidos, quem sabe vai ser nas férias escolares, né? Mas eu preciso sim da autorização do outro pai ou da outra mãe para ir com a criança. Não importa que eu tenha guarda unilateral ou compartilhada, a guarda não importa. Por quê? Porque eu sou pai e mãe. Digamos em hipóteses muito remotas, que é exceção, o juiz pode autorizar a ida de um só. Pode autorizar a ida desse que quer, mesmo o outro não concordando. Tá? Mas isso é uma exceção da exceção. Nós vamos trabalhar com a regra geral, que é os dois concordando e acordando sobre como que vão fazer isso a partir da mudança de país. E já tivemos muitos casos. Aqui na própria Câmara de Mediação, a semana retrasada, nós tínhamos uma mãe que estava com os filhos em Porto Alegre e o pai na Irlanda, e agora ele queria levar as crianças para a Irlanda, porque lá ele ia poder fazer a cidadania. E assim aqui foi conversado, eles ajustaram o que era melhor. Então, mudanças de cidade, mudanças de estado, isso tudo pode acontecer, tá no pacote. A gente não nasceu grudado a ninguém e é possível que a gente venha se mudar de cidade. E a gente vai sentir a necessidade de conversar cada vez mais sobre como que vamos arrumar. É o individual, né? Então a família vem, nos procura e a gente juntos tenta construir algo que fique bom e leve. Muito obrigada. Tá? Mais alguém, gente? Aproveitem. Alguma coisa que eu não tenha falado, que vocês estão querendo perguntar? Na dica? Então eu vou convidar a professora Fernanda. A prof. Fernanda vai trabalhar com a gente um pouquinho daquele coração que eu mostrei para vocês antes. A prof. Fernanda é a nossa convidada, professora da PUC. Ela hoje vai trabalhar com vocês um pouquinho da constelação, para aqueles que se sentirem convidados e quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum trabalho, a prof. vai falar com vocês. Então, desde o início eu vim trabalhando com vocês a questão dos padrastos, das madrastas, de que cada família tem o seu lugar, da importância de a gente dar o lugar para cada um, dos filhos que não vão assumir o lugar dos pais, os filhos ficam no lugar dos filhos. É sobre isso que a prof. Vai conversar com a gente. Então, prof., muito bem-vinda e é contigo agora. E aí, querida? Tudo bem? Prazer estar aqui, retornando à defensoria, agora num outro ambiente. Nos encontrávamos, eu e a Patrícia, antes da pandemia, tínhamos os encontros sempre muito ricos com essa troca, com esse aprendizado. Eu digo, avisei os meus alunos da PUC também, que estão aqui, né? É uma aula de direito de família, né? E isso é fundamental para quem chega aqui na Defensoria Pública. Então é sempre uma alegria, uma honra estar presente aqui na Defensoria. E eu vim trazer o olhar das constelações familiares. Eu não sei se vocês já ouviram falar das constelações familiares. Eu sou consteladora, eu fiz o curso de formação em constelação, eu sou advogada, sou professora na PUC e desenvolvo também esse conhecimento na universidade. Então aqui nós temos o público de defensores, de alunos, de assistidos aqui da Defensoria. Então eu vou tornar essa informação acessível a todos, né, e a todas. Então, desde 2016, iniciamos o movimento das constelações na universidade, na PUC, junto da professora Liane Tomé,
eu e ela iniciamos um movimento através de seminários, grupos de estudos que, inclusive, sempre temos, todos os semestres, temos esse grupo para trocar informações, para entender um pouco mais do que são as constelações. Já tivemos uma pós, uma especialização em mediação e constelação, que aconteceu antes da pandemia. E agora a PUC também oferece o curso de pós-graduação, Direito Sistêmico, Resolução de Conflitos, no modelo híbrido online, a partir de 2023. Então, um movimento iniciado já em 2016, que está crescendo, que está sempre se desenvolvendo, trazendo esse outro olhar a respeito dos conflitos. Né? Porque aqui a gente lida com conflitos. E o conflito ele não é uma ilha, ele não é isolado. Né? Ele tem um contexto. E justamente a constelação auxilia a gente a entender melhor esse conflito. O que está dando causa a esse conflito? E esse conhecimento, ele é interdisciplinar. Ele envolve filosofia, ele envolve física quântica, psicanálise, psicodrama, gestalt, esculturas invisíveis, enfim. Ele é um conhecimento múltiplo que foi sendo construído durante a vida de Bert Hellinger. E é muito interessante, eu não sei se, Patrícia, se tu chegou a falar das leis do amor de Bert Hellinger. Eu falei exemplos, mas não disse o nome. Tá, porque eu sei que eu não tenho muito tempo, eu tenho que ser rápida aqui, né? Mas só para vocês saírem com alguma informação significativa. Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele estruturou toda essa complexidade que vem lá desde o século XIX, XX, com Darwin, com Einstein, com Max Planck, né, que traz essa consciência múltipla e interdisciplinar em 3 leis do amor, gente. As leis sistêmicas de Bert Hellinger. Quais são elas? Primeira lei, lei do pertencimento. A gente começa a dar lugar a todos. E a partir do nosso sistema familiar. Né? Porque a visão de Bert Hellinger é entender que nós fazemos parte de um grande sistema familiar. Como se fosse uma grande engrenagem, nós somos uma pecinha ali, que estamos inseridos, ou seja, tudo que foi faz parte, né? Então influencia em relação às nossas tomadas de decisão e às nossas escolhas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então a gente começa a dar lugar a todas as pessoas da nossa família, do nosso sistema. Aqui é muito interessante porque tira aquele olhar julgador. Não fica só na nossa família quem é bonzinho. Aliás, não existe família perfeita. Então a gente começa a olhar para os excluídos, aos não nascidos, os não reconhecidos, porque seria um direito universal de pertencer. Todos pertencem. Então a gente começa a dar lugar, porque é um direito de todos. Então a gente olha para os abortos, isso a gente pode relacionar também a alienação parental, que é um tema recorrente e que infelizmente está crescendo cada vez mais. Porque o que acontece na alienação parental? O cônjuge quer excluir o outro. Não faz, não pertence, não merece, tem que ser excluído. E isso gera um conflito na família, no sistema e principalmente em relação aos filhos também. Né? Porque onde acontece isso numa família, onde tem um pai ou uma mãe excluída, a criança se sente excluída também. Parte de nós é 50% do pai e 50% da mãe. E a gente precisa dar lugar a todos para a gente pertencer, para estarmos inteiros no nosso lugar. Então essa é a primeira lei de Bert Hellinger, dar lugar a todos e todas. A segunda lei é a lei da ordem, ou da hierarquia, que é uma lei natural da vida. Aliás, as constelações, ela trata das relações humanas. É o conhecimento das relações humanas e da vida. Eu sempre digo, a genialidade de Bert Hellinger em trazer toda essa complexidade em 3 leis.
E eu nunca vi, sempre lanço esse desafio em todos os lugares, de alguém ter um conflito que não esteja relacionado a uma dessas leis ou a todas elas. Ou existe alguma exclusão, algum não reconhecimento, ou existe uma desordem, porque existe uma ordem, uma hierarquia no sistema familiar, na natureza tem essa hierarquia, no sistema das abelhas, das formigas, no poder judiciário, a gente vê muito, aliás, é um princípio recursal, o princípio da hierarquia. E como a gente precisa olhar para isso, principalmente para quem veio antes, dar um lugar e respeitar a história de como foi. Isso é um trabalho que se faz muito em constelação, de aceitar e olhar para o passado e aceitar como foi, até porque a gente não pode mudar, né, o que aconteceu. Então, respeitar isso que é maior que nós todos. E isso vale também em relação aos nossos pais, nossos avós. Eles são maiores, nós menores, os nossos filhos menores. Então, esse respeito e essa honra ao passado. E quantos aqui, muitas vezes não invertem esta ordem, se colocam em lugar dos pais. Decidem pelos seus pais. Isso é muito comum. Pais infantilizados em que os filhos tomam esse lugar e tomam a decisão por eles. Isso cria uma desordem, isso cria um conflito, isso cria uma sobrecarga para quem está nesse lugar. Para os dois, os pais ficam infantilizados e os filhos sobrecarregados. Outra questão recorrente também que vocês devem enfrentar na Defensoria Pública e na nossa vida, né, gente? Os relacionamentos anteriores. Quem casou 2, 3 vezes, 4 vezes, né? União estável, relacionamento sério. É fácil? É ok aguentar ex? Ou ex? Muitas vezes estão aqui unidos aqui agora, né? Cá É. estamos, né? Exatamente. E como é importante, isso a gente vê muito nas separações, nos divórcios, dá lugar também a todos os ex-relacionamentos. E eu entendo, né? Claro, não, eu estou num relacionamento sério já faz muito tempo. Não vivo isso, mas eu sou rodeada de pessoas que estão no 2º, 3º, 4º relacionamento. E vem falar para mim. Olha, aquela bruxa, porque aquela mulher, porque... Eu digo sempre, mas essa mulher é uma bruxa e justamente pelo fato dela ser terrível, separou dela e está contigo. Não é? Se ela fosse maravilhosa, nem estaria contigo, não teria separado. Não é isso? Que bom que ela é uma bruxa, olha aí, ó. Permitiu separar e está comigo agora. Claro que não é estar lá no churrasquinho de domingo, participar. A gente tem que impor alguns limites também. Não é isso. Essa aceitação, ela não é plena e absoluta. Né? Mas reconhecer essa presença e não anular ou tentar excluir. Especialmente quando tem filhos. Quando tem filhos, aí que complica mesmo. Ex com filho e tal. Então, quando a gente reconhece esta ordem, a primeira esposa, a segunda, a terceira... Isso traz uma harmonia nesta ordem e nessa hierarquia. O simples reconhecimento. Tá? E a terceira lei é a lei do equilíbrio. A lei das relações humanas, a lei de troca, o que alimenta e desenvolve os relacionamentos. Porque eu sempre digo, né, relacionamento que é só de um lado, ele vai terminar, gente. Mesmo que a pessoa dê, vai ter um momento que se não tiver a troca, vai desequilibrar e vai romper. Então a importância dessa troca. A gente começa como a fazer esse equilíbrio? Qual é o primeiro bem que a gente recebe quando nós nascemos? Hein, gente? Aí, a vida. E existe algum bem maior que a vida? Não. E a quem a gente deve agradecer pela vida que nós temos? Nossos pais.
Exatamente. A gente começa reconhecendo essa vida que nós temos graças aos nossos pais. Graças a eles nós estamos e somos quem nós somos hoje. Desde o nosso nascimento. E como é que a gente retribui a vida? Excelente, vivendo, excelente, tomando a vida. Tomando a vida, vivendo. E como é que eu vivo? E como é que eu tomo essa vida? Como é que eu levo ela? Honrosa aos nossos pais? Honrando, tendo filhos, trabalhando, sendo colaborativo. Correto, sendo proativo. Eu consigo levar a vida adiante. Então a gente começa assim, reconhecendo, por pior que os pais sejam, porque aqui, gente, como eu digo, constelação é muito bacana porque tira o juízo de valor. Né? Não existe família perfeita, não existem pais perfeitos, tem pais perfeitos e imperfeitos, tem as qualidades e os defeitos, todos aqui. Então a gente reconhece quem são nossos pais da forma como eles são. A gente começa a enxergar os pais como seres humanos, qualidades e defeitos. E quando a gente faz isso, a gente toma a nossa força. Ao invés de ficar, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro, olhando para trás, apontando, enquanto a vida está na tua frente, tu está aqui ainda reclamando. Então a gente aprende a reconhecer sendo imperfeitos. Claro que tem casos que são muito pesados, que não são né? É mais difícil esse movimento de pais violentos, pais abusadores, que como é que eu vou aceitar um pai e uma mãe assim, né? Criminoso, pesa, mas mesmo assim às vezes eu tenho que aceitar que eu tenho um pai ou uma mãe criminosa. Infelizmente, né? Mas muitas vezes eu não posso nem me aproximar desse pai ou dessa mãe, ok? Mas só reconhecer já traz uma libertação. E eu posso viver de uma forma mais plena e tomar meu livre-arbítrio. A partir desse reconhecimento eu posso fazer diferente, né? Na escolha da minha profissão, das minhas relações, enfim. A gente vê muito, e aqui também a Luciana é consteladora, né? Esse movimento que é constante, é diário, de reconhecer e aceitar pai e mãe, né? É hábito, é a chave. Até eu vou te mandar depois, eu não sei se tu tem o livro em PDF do Garriga. Tem, em PDF não, tem só em impresso. Posso te mandar, se quiser compartilhar com os colegas, porque é um livro tão bacana, gente, do Juan Garriga, é um constelador espanhol da Gestalt, psicólogo. Tem um livro super simples, 36 páginas, sobre esse vínculo entre pais e filhos. Onde estão as moedas? Eu vou passar aqui para a Patrícia, depois ela pode compartilhar com vocês, que é muito bacana, da gente entender e aceitar aquilo que a gente recebeu. E com base naquilo a gente segue a vida, né? Sem criar expectativas, projeções que a gente costuma esperar dos nossos pais e dos nossos relacionamentos. Porque tudo aquilo que a gente... Essas faltas que a gente tem, a gente vai querer encontrar em quem? Aonde que a gente vai buscar essa ausência, essa falta que eu tive em casa? No outro quem? Quem é o outro? Relacionamento com o cônjuge. Exatamente, no relacionamento amoroso. Eu vou querer... eu não tive isso com meu pai, da minha mãe, eu vou querer... Coitada da pessoa. Né? Que tem esse encargo de completar um vazio que... Mas essa é a tendência. Nem sabe qual é, muitas vezes. Especialmente na paixão, né, gente? Na paixão é o pior momento. Vocês acham que é o melhor? Né? Que eu crio todas as minhas expectativas. Agora essa pessoa vai resolver o meu vazio. Aí eu vou lá e espero que ela me dê aquilo que eu carrego lá de trás. Das minhas bases, das minhas faltas lá da família. Só que a pessoa não vai dar, vai chegar um momento que vai ser insuficiente. Aí eu vou depositar nos filhos. Coitado dos filhos também, né, gente? Quanta expectativa quando nasce. Se é menino, olha, já nasceu em Gremista, no Colorado. Vocês não são de outros estados. Né? Já tem carreira, já tem time de futebol. Né? Já está com traçado o destino.
quanta expectativa e projeção eu deposito nessas crianças também. Então a gente começa a observar, ampliar a consciência e enxergar as relações de uma outra forma, de um outro lugar. E, de certa forma, sermos mais realistas com a nossa vida e as nossas relações. Enxergando como de fato é. E reconhecendo e dando lugar. Aceitando as diferenças também. Tá? Então, são as 3 leis de Bert Hellinger. Eu não sei o horário, eu sei que vocês têm mediação, né, às 4h15. Que horas são? Tem 15 minutos. Tá, então eu vou tentar, dei uma base para vocês. Vou compartilhar o livro com a Patrícia, caso queiram entender um pouco mais também. Né? E eu vou fazer, como não vai dar tempo de fazer uma constelação, porque 15 minutos é muito pouco, gente. Eu precisaria de 1 hora. Eu vou fazer um centramento aqui com vocês. Pode ser? Tá. Inspirem profundamente. Vai soltando a mente, os pensamentos, as preocupações, os afazeres. Se permitam a esse momento. Sintam o ar entrando pelo nariz, o ar que representa a vida, que nos acompanha constantemente e a gente nem se dá conta da vida, do movimento da vida em nós. Sente esse ar, a cada expiração, ele expande, ele preenche os espaços do corpo, vai percorrendo o sangue, os ossos, o sistema nervoso, a mente, os órgãos, ativando o DNA, toda a memória, a sua história, presente em ti. Imaginem uma luz entrando pelo topo da cabeça, essa luz que vem do universo infinito, que permeia o corpo e ancora os pés aqui na Terra. Vou tomando consciência de mim, de quem eu sou, de tudo que faz parte de mim, do meu corpo humano, tão inteligente, tão sistêmico, composto de várias partes e que formam quem eu sou. Inspirem e digam sim, digam sim à vida, a este corpo, a tudo que faz parte de você. Imaginem agora, atrás de você, se posicionando, o pai e a mãe. Eles vão se colocando logo atrás, e atrás deles os avós maternos, os avós paternos, vão se apresentando. Depois os bisavós, tataravós. E essa rede vai se multiplicando cada vez mais rápido. E aqui eu vou tendo consciência da minha história, de todos aqueles que vieram antes, desde a minha origem. Eu vejo uma multidão posicionada. Nessa visualização, eu viro para todos eles e olho para todos. E digo sim,
a minha história, a todas as pessoas que eu reconheço, aquelas que eu estou conhecendo nesse momento, e dou um lugar. Agora eu vejo todos vocês. Agora eu vejo quem faz parte da minha família. E dou um lugar no meu coração. Posso levar o queixo até o peito, fazendo uma reverência, honrando a minha ancestralidade, as minhas origens. Onde eu vejo vítimas, onde eu vejo assassinos, onde eu vejo os amores, onde eu vejo as dores. Assim é a vida. E percebo que em muitos momentos foi muito difícil. Foi sofrido, tiveram faltas, ausências, violências, mas mesmo assim, a força da vida foi maior. E ela seguiu. Apesar de tudo, a vida seguiu em frente. Nosso maior bem continuou e continua. Olho para o meu Pai e agradeço. Obrigado, Pai. Graças a Ti, estou aqui. Olho para minha mãe e digo, obrigada, mãe. Graças a Ti, estou aqui. Vejo agora que vocês são os pais certos para mim. Vejo agora que partes de vocês estão em mim. E essa sou eu. E esse sou eu. Me viro, me posiciono, deixo todas essas pessoas atrás de mim, reconhecendo a tudo e a todos. Ao meu lado posso colocar os meus parceiros, as minhas parceiras, na ordem. Se eu tive 2, 3 relacionamentos, posicionar todos, dando lugar a todos, a todas. Aquelas pessoas que têm filhos, coloquem à sua frente. É a geração que continua a levar essa vida, essa história. Honrando também ao devir, ao futuro. E confiando no movimento da vida. Porque a vida sempre segue. Tomo consciência de mim, do meu lugar, de onde estou, e agradeço a mim mesma. Agora eu vejo a minha importância neste sistema. Agora eu sei onde é o meu lugar e tomo este lugar, assumindo apenas a minha parte de responsabilidade. Sinto a vida pulsando forte em mim. E mais consciente, mais fortalecida deste meu lugar,
Abra os olhos aqui no presente, no aqui e agora, mais desperta, mais consciente do meu lugar no mundo. Aos poucos, então, abram os olhos. Respirem. Estão bem? A gente fica um pouco assim. Não, né? Fica mais meditativo, pensando. Então, agradeço a todos por este momento, por estar aqui com vocês. A Defensoria Pública também, a Patrícia em especial, uma querida, admiro muito o trabalho da Patrícia. Eu sempre exemplifico em todos os lugares, como referência. Obrigada. Um amor tão grande pela Fernanda, pela Lu, que se doam nesse trabalho pela Defensoria. É uma honra, uma alegria, Lu, te ter aqui, ter a Fernanda, para trazer um pouquinho mais do trabalho da Defensoria que a gente faz com os nossos assistidos para todos os defensores e defensoras que hoje aqui estão conosco. Então, após esse movimento, e isso ontem na reunião era um movimento sistêmico, alguém me perguntou, tá, mas o que é o movimento sistêmico? É esse que a Prof fez. A gente não precisa fazer a constelação para sentir. Então, esse é o movimento sistêmico.